todos, tudo bem? Vamos começar a nossa aula. Então, eu vou abrir aqui. A gente vai recapitular o penúltimo slide que a gente viu. Boa noite, Júlia. Estou sem vídeo? Não, eu estou com vídeo. Eu acho que você tem que clicar lá no... Eu tenho um monitor aqui, o vídeo eu tenho problema no som, tá? Clica no meu nome ali, você vai ver dois nomes, eu abri a apresentação, agora você vai ver a apresentação. Aí vai dar o efeito especial, tchan. Tá vendo ele? Pronto. Estão vendo a apresentação, pessoal? Ou estou vendo ainda? Já estão vendo a apresentação? Estou na apresentação, professor. Eu que não estou vendo a apresentação. Deixa eu ver aqui. Max, apresentação. Aqui. Pronto. Conseguiu. Só clicar no Max apresentação, tá? Estava no meio mais ou menos. E aí vamos começar a nossa aula. Então, boa noite a todos. Já falamos dos trabalhos, tá? Trabalhos faltantes, eu queria só esclarecer uma coisa. Se você deve um dos 4 primeiros trabalhos, trabalho 1, trabalho 2, trabalho 3, trabalho 4, você me entrega esse trabalho até hoje, 23h59, tá? Então, hoje é o prazo limite. Quem está faltando entregar qualquer trabalho, quem está na dúvida, não sei se eu entreguei ou não entreguei, manda de novo. Tá? Então, estou na dúvida, não sei se eu entreguei, pega o trabalho e manda de novo, tá certo? Olha, boa Professor, noite, tudo bem? Então, estou na dúvida, o que eu faço? Eu mando o trabalho de novo. Estou na dúvida se... E 4 eu vou usar para compor a primeira menção. Na verdade, eu estou usando os 3 trabalhos e, se precisar, se eu ver que tem uma quantidade de pessoas que está tendo nota baixa, e eu acho que até agora não foi o caso, tá? Acho que eu já corrigi. Só teve um caso lá, uma pessoa que realmente não conseguia entender, que o cara chutou tudo, tirou da cabeça, nem olhou os slides, fez um trabalho, poxa, não dá nem para definir. Tirando esse caso, né, teve uns erros normais, mas isso é normal, que a ideia, como eu falei para você, é que você aprenda. Então, os 3 primeiros trabalhos, o simpósio, né, que é o trabalho do simpósio de comunicação, o estudo de caso, e as 21 perguntas vão compor a primeira nota. Vou mostrar para você então, pessoal, olha só. Isso aí aconteceu de manhã. Todos os meus exercícios, todos, sem exceção nenhuma, tá? Todos estão nos slides. Então, se você não... professor, eu não recebi, vai me deixar muito triste, porque vai me dar a impressão que você não viu meus slides, entendeu? Então, eu vou ficar bastante triste com isso. Porque todos os professor, meus exercícios estão nos slides, como eu falei para você. Então, vamos lá. Os 3 professor? primeiros exercícios, só Professor não vai te ouvir, não, ele está sem eles fone. dizem Ah, respeito. tá. Quem perguntou, deixa eu só ver aqui. Não vou falar seu nome não, mas deixa eu ver aqui quem é que estava com dúvida. Tá. Então, vou aqui no Classroom. Tá vendo? Estão vendo? Estão vendo? Então, estão no Classroom, tá? Então, olha só, pessoal. Eu falei para você, todos os meus exercícios estão no slide, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai entrar lá, negociação, tomar decisão à noite, na turma de vocês. Aí você vai em atividades, tá vendo? Atividades. De atividades, tá vendo? O exercício 1, 2 e 3, ele fala sobre comunicação. Se ele fala sobre comunicação, ele está na unidade 1, tá? Introdução à disciplina e comunicação. Aí você vai clicar aqui, vai abrir, aí você vai ver aqui o exercício 1, está aqui, ou seja, o simpósio, tá? Aquele que eu falei, está aqui. As questões, as 21 questões, tá? E o estudo de caso 1, que é o caso da GM. Então, os 3 exercícios estão aqui dentro de comunicação na unidade 1. Se você, ainda assim, professor, não estava com dúvida, eu não tinha visto isso antes, estava no slide também. Tá? Então, aqui no slide, ó, eu sou tão chato que eu ponho em 2 lugares. É melhor botar em 2 lugares do que você não conseguir encontrar. Eu sempre penso assim, entendeu? Então, é melhor pecar por excesso do que pela falta. Eu sempre penso assim, melhor não pecar, né? Mas se for pecar, peque pelo excesso, não pela falta de.
Então, você tem aqui o primeiro exercício e o estudo de caso. Você vai pegar, você vai ver, vai responder pelo que está aqui, tá? Aqui também não vai pegar o que está no slide e botar, não. Pelo amor de Deus, uma das questões, um dos trabalhos que eu fui corrigir, a pessoa copiou o que está no slide e colocou lá, conclusão. Não dá para dar nada, né? Porque não foi isso que foi perguntado, tá? Então, olha aqui, o exercício proposto, esse do simpósio está aqui, está vendo no slide. Aí o estudo de caso. O estudo de caso está aqui, estudo de caso, tá? E as 21 questões estão lá. Então, está tudo aqui dentro do Classroom. Não adianta dizer que não achou, porque está aqui, tá? Então, o exercício 1, exercício 2, exercício 3. Ou seja, o exercício 1 é o simpósio, o exercício 2 são as questões, tá? O exercício 3, o estudo de caso. Ok? Então, está aqui. Se você não fez ainda, por favor, faça. Me mande hoje até as 23h59, que é o prazo fatal, esses 3 exercícios aqui e do exercício 4. Aí você vai ver onde é que está o exercício 4. O exercício 4 está aqui no mural. Exercício 4, tá? Tarão, tarão, tarão. Exercício 4 aqui, ó. Aí tem as instruções do exercício, certo? E aqui está o exercício 4. Então, esses 3 exercícios e esse 4, eu preciso que quem está devendo mande até hoje. Hoje, o prazo, na verdade, o prazo limite era na quinta-feira. Se você lembra que a gente explicou, eu falei isso 3 vezes na sala de aula, mas como houve uma confusão de alguns alunos, porque eu falei que o exercício que tinha vencimento na quinta-feira, eu estava postergando esse exercício para hoje, tá? Então, como houve confusão nos alunos, no caso de confusão, eu sempre priorizo o aluno, né? Já tenho por hábito fazer isso, então o que eu vou fazer com você? Até hoje você pode me mandar, que foi, mesmo se você entendeu errado, o prazo final é hoje. Se você não mandar, infelizmente, não vai ter nota no trabalho, tá? Então, até hoje, 23h59, o prazo que eu dou para os exercícios. Beleza? Tá certo? Então, vamos voltar à aula. Ok? Respondi? Só não recorda o que você não recorda. Se você mandou ou não, manda de novo. Se você não mandou, lembra que eu pedi para vocês copiarem os exercícios? Se você não lembra se mandou ou não, manda ele de novo. É a melhor forma de resolver, tá? Eu estou no meio da correção, como eu falei, teve 2 alunos que me perguntaram, eu mandei o exercício ou não? Aí o que eu vou dizer para ele? Manda. Na dúvida, manda o exercício para mim. Entendeu? Manda o exercício para mim. Tá ok? Pessoal, só dá presente no final, por favor, tá? Senão, até isso eu verifico, tá? Então, o que fica? Fica presente, eu tenho que ler todas as mensagens, porque tem gente que põe presente no início, no final, no meio. Então, vamos botar presente só no final. 5 minutos antes, vocês entram com presente, tá bom? Eu nem olho no início, só olho no final, tá bom? Vamos lá, pessoal? Então, vamos lá. Toda aula eu falo isso, hein? Toda aula tem gente dando presente no início. Vamos lá, entendeu? Vamos lá. Pessoal, hoje, dia 14, vamos começar a nossa aula, tá? Quem eu não falei, quem eu não ouviu, boa noite. Então, a gente vai lembrar, esse foi o penúltimo slide, eu acho que a gente viu, não foi? Se eu não me engano, foi isso? Alguém lembra? Alguém lembra? Lembra ou não lembra? Então, a pergunta que eu faço para vocês, fatores culturais afetam as negociações? Sim ou não? Afetam, claro, né? Afetam. Por quê? Porque a cultura organizacional, as pessoas se vestem de acordo com a cultura, elas estão organizadas, os móveis estão organizados de acordo com a cultura, a distribuição das salas está organizada de acordo com a cultura, o tratamento entre as pessoas, os princípios norteadores da instituição, ou seja, porém existem áreas que podem ter posturas diferenciadas. A cultura, ela manda nos comportamentos, nas regras, nos valores, nas condutas e nas crenças, e por isso tudo, as negociações são afetadas, a forma de negociar naquela empresa, com certeza, a cultura afeta. Sim, afeta bastante a forma de negociar, certo? Realizar planejamento prévio, né? Vamos falar sobre isso rapidamente, né? Toda vez que a gente fala de negociação estratégica, a gente até comentou na aula passada, isso aqui a gente viu até o final, não viu até o final na aula passada? Alguém responde, por favor? Vimos até o final ou paramos antes? Ou você não lembra? Sim, beleza, então tá, então vou bem rápido. Toda vez que eu falo em estratégia, negociação estratégica, eu estou falando de planejamento, tá? Então, toda vez, isso aí já inclusive caiu em concurso. Alguém perguntou o que envolve negociação estratégica. Aí tinha planejamento, aí conversa, barganha, não sei o que lá, babá.
E a resposta era planejamento, que é a negociação estratégica, o que diferencia a negociação estratégica de uma negociação comum, uma coisa assim. Era mais ou menos essa, até eu achei engraçado, eu ri, porque ela acertava. Como é que você acertava? Porque toda vez que você fala estratégia, você lembra de planejamento, tá? Então, se ela é estratégica, ela envolve planejamento. Você pode ter negociação sem planejamento, concorda? Pode, pode. Você pode ter, só que ela não vai ser estratégica, ela vai ser uma negociação comum, às vezes, né, do dia a dia, vamos dizer assim, mas é bom se você transformar na estratégia, você vai ver que os resultados serão melhores, tá? Provavelmente serão melhores. Deixa eu botar de novo o fone aqui, vou ver se alguém fala. Oi. Alguém falou? Não, não. Então tá. Ups. Vamos lá. Definir possibilidade de negociação, os limites aceitáveis antes de iniciar. Então, eu tenho que definir os limites. Aqui eu botei um quadrinho só para a gente lembrar, tá? Que eu desenhei, acho que foi mais bonito assim. Então, eu tenho que definir as possibilidades de negociação. Como eu comentei com vocês na aula passada, eu tenho que definir o limite mínimo. Isso aí é fácil, todo mundo sabe. Eu vou ter que definir o limite mínimo, ou seja, o zero da minha negociação. Abaixo disso aqui, eu não negocio. Abaixo disso aqui, eu não negocio, tá? De jeito nenhum. Acima disso, eu posso negociar. Agora, por que eu devo definir o limite máximo? Alguém lembra? Vamos ver se alguém lembra. Alguém lembra? Escreve aí. Por que eu defino o limite máximo? Essa é importante. Por que eu defino o limite máximo? Tempo para não passar o limite da outra pessoa. Eu ainda não sei o limite da outra pessoa. Por que eu defino o máximo? Para não estragar a negociação. Muito bem. Por quê? Porque, por exemplo, como é que é o meu limite máximo? O limite máximo, eu vou ver aquele produto que eu estou negociando, um produto bem similar, vou ver o preço dele no mercado. Mas isso é importante, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu não posso cobrar o preço do mercado, eu tenho que cobrar abaixo dele, tá? Então, por exemplo, se eu vendo esse meu produto a R$ 100 no mercado, eu já vou levar o limite máximo de negociação 99 ou 98. Por quê? Para o cara ver que realmente eu estou querendo negociar com ele. Se eu dou 100, o cara vai vir para mim e falar: não quero nem papo com você, eu vou comprar lá embaixo. Embaixo do produto é 100, entendeu? Então ele não vai querer nem papo comigo, vai me mandar embora, entendeu? Então eu tenho que definir o limite máximo, até porque é de respeito, entendeu? Deixa eu ver. Exato, mesmo a gente não sabe o limite, isso mesmo. O limite máximo não é o do outro cara. O limite máximo é o limite do teu produto, por exemplo, no mercado, né? Você tem um produto ou tem um produto similar a ele, é o limite de mercado, exatamente, é o limite de mercado. Então, eu tenho um produto similar a ele, tá? E eu vendo esse produto a R$ 100 no mercado, ele é vendido a R$ 100 no mercado. Eu não posso levar esse preço de R$ 100 ou R$ 101 para a mesa de negociação. Não é igual Black Friday, que a pessoa sobe o preço uma semana antes para depois baixar e dizer que não 70%, né? Não existe isso, tá? A ideia na negociação você tem que ser transparente, você tem que ser verdadeiro com o cara. Então, você vai levar um preço um pouco abaixo do mercado. Se você negocia, notório que você negocia o teu preço de atacado é X, você vai levar um preço um pouquinho abaixo desse atacado para negociar com o cara, entendeu? Por exemplo, você é um agricultor, né? E o agricultor, você vende batata, saco de batata, aquele sacão de batata, você vende a R$ 15 o saco de batata, tá? Você vende normalmente a isso. Quando você for no mercado grande negociar, tá? Você não vai falar para o cara, quanto é que você quer teu saco? R$ 15. Se você falar isso, o cara vai mandar você embora. Olha, você negocia R$ 15 com todo mundo, você veio negociar comigo ao mesmo preço que você vende para fulano, você vai chegar para o cara e vai falar, não, eu vendo para você por R$ 14,90. Beleza? Aí o cara já vai falar, poxa, o cara veio, é uma negociação séria, o cara já me trouxe uma proposta diferenciada dos outros. E aí o que acontece? Você jogando limpo, dificilmente o cara vai botar o dele no chão, vai botar o limite dele no chão. Ele vai chegar mais próximo do seu, por quê? Porque você já está dando um valor abaixo do mercado para ele. Ele já fez a pesquisa dele também. Então, quando ele foi negociar com você, ele vai falar, puxa, olha só, ele já trouxe um preço abaixo do mercado. Então, ele vai te ouvir melhor. Agora, se você chegar lá, quanto você quer saca de batata? Você vende a 15 para todo mundo, eu quero 16. O cara vai rir na tua cara e falar, foi um prazer te conhecer, tchau. Não vai nem te dar corda, tá? Só para você entender. Então, esse limite aqui é muito interessante, até por questão de respeito, é você estabelecer o máximo também, tá? Agora, tem uma coisa, se o teu limite mínimo, tá? Ele está acima do limite máximo do comprador, né? Supostamente não tem negócio. Se não houver flexibilização dos dois, não vai ter negócio, né? Concorda?
Não tem negócio, porque o teu limite está acima do limite máximo dele. Então, o máximo que ele vai pagar é menos do que você quer para não sair com prejuízo. Então, foi um prazer, um abraço. Se você vê o trato feito, você já viu acontecer isso. O cara chegava com um valor, aí ele chamava o especialista dizia que o negócio valia menos, mas quanto é que você quer? Eu fiz a minha pesquisa, vale 3 mil, eu quero 3 mil. Já até comentei isso com você. O cara, o meu, detalhe, é o dele, é o especialista dele. O meu especialista me diz que só vale 1.000. Como é que eu vou te pagar 3 mil? Aí o cara fala, tá bom, um abraço para você, não vamos fechar negócio, acabou, estou indo embora. Por quê? Porque o limite mínimo, né? O limite mínimo de negociação do vendedor estava acima do limite máximo do comprador. E se os dois não forem flexíveis, e a palavra-chave é flexibilidade, tá? Lembra, se eu estou abaixo do meu limite mínimo, provavelmente eu não tenho muita flexibilidade. Se ele também está abaixo, está acima do limite máximo, provavelmente não vai ter muita flexibilidade. Então, não tem um negócio chamado zona de negociação, que a gente vai falar um pouquinho disso mais para o final. Quando a gente estiver encerrando a questão de negociação, a gente vai falar sobre zona de negociação, que é justamente esse período, entre o limite máximo, entre o limite mínimo do vendedor e o limite máximo do comprador. Quando o limite máximo do comprador está acima do limite mínimo do vendedor, você tem um espaço chamado zona de negociação. Tá? Nesse espaço é que vão ter as negociações, certo? Então vamos lá, isso aqui não vai apagar, vai ficar esse troço no meio para atrapalhar. Eu tenho que saber claramente o que eu desejo alcançar, tá? Então eu tenho que ter o meu objetivo bem claro, bem definido, ou seja, e as minhas metas. Tem gente que chama só de minha meta de venda, meta de compra, tá? Você tem a meta, mas tem um objetivo. Qual o objetivo? Negociar com fulano, negociar só dessa vez ou negociar várias vezes? Né? Você vai querer deixar aberta a porta ou você vai negociar para se livrar daquela quantidade, depois você negocia com um terceiro? Entendeu? Isso tudo você tem que pensar no objetivo. E a meta de negociação é o valor que você quer negociar. Acima, qual é o valor, o meu limite máximo, o meu limite mínimo, tá? Uma meta de negociação, como é chamado, entendeu? Vocês chamam de limite de meta de negociação. Separar as discussões pessoais dos problemas negociados. Isso aí a gente vai ver em vários casos. Por quê? Porque quando o negociador é jogador, o cara é chato. A verdade é, o cara é chato. Tá? Ele vai te encher o saco, ele vai te pressionar, ele vai deixar você tenso. Então, o que vai acontecer? Normalmente, o relacionamento com as pessoas, depois da negociação, é muito difícil. Principalmente se você não separar o lado profissional do lado pessoal. E às vezes é difícil, porque você está indo lá representando a tua empresa, o cara está representando a empresa dele. Tá? O cara, às vezes, por ser esse tipo de negociador, fazer esse tipo de negociação, essa negociação mais competitiva, ele é um cara bem difícil mesmo, não é um cara fácil de lidar. É difícil derrubar os argumentos dele, né, como a gente já viu. Então, isso tudo, às vezes, tem um problema com ele. E aí, o fato de você ter um problema com aquele negociador pode prejudicar a negociação. A ideia é o quê? Você sempre separar o negócio, né, da pessoa. Então, ali está o representante da empresa tal. Mas esse cara não gosta dele. Beleza. Mas você veio para negociar, você não veio para fazer amizade com ele, para ser legal com ele, né, para ter um relacionamento com ele. Você veio para negociar, certo? Alguém colocou alguma coisa aqui, exato. Mesmo, gente, não é isso, exatamente, isso mesmo. Pressupor isso. Ele faz pesquisa de mercado, ele não pressupõe, não, ele faz, tá? Só para você, viu, Gabriel, ele faz. Os caras que vão negociar com você, principalmente de grandes atacadistas, de grandes varejistas, eles estão toda hora, antes de negociar com vocês, estão fazendo essa negociação estratégica. Normalmente eles fazem um grupo de trabalho e aí verificam até onde pode chegar. Então o cara é super preparado para a negociação. E se você não se preparou, ele vai te jantar, literalmente. Ele vai jantar você na negociação, né? Vai fazer o que ele quer, né? Literalmente. Se não fica fácil demais, é lógico. Eles fazem o trabalho deles, a gente tem que fazer o nosso, não tem jeito, né? A gente deve se ater ao objetivo, a gente até falou do leão, né? Evitando discutir sobre quem tem ou não razão. Isso aqui é fundamental, porque às vezes você estraga uma negociação porque você começa a defender muito a sua bandeira. Você tem uma opinião, o cara tem a dele, tá? Simples assim. Você leva a tua opinião, ele vai levar a dele e pronto. Você respeita a opinião dele e se ele não respeita a sua, você faz de alguma forma ele respeitar. E a gente vai ver umas estratégias aí interessantes para você fazer ele respeitar a tua posição, tá? Vamos ver algumas aí.
hoje. Entender que a pessoa envolvida na negociação tem a peça do quebra-cabeça, ou seja, você sozinho não fecha a negociação, você vai fechar com a outra pessoa. Então você precisa saber qual é o objetivo dela, precisa ter moeda de troca, a gente falou isso, né, na aula passada. Para quê? Para você ter a possibilidade de fechar, né? A gente vai ver mais adiante, quando a gente falar de estratégia, pouco mais adiante, você vai ver que tem o plano B, que a ideia é sempre você levar um plano B. Claro que você, é como se for, eu brinco, né? Que é como se fosse aquele revólver do policial que ele põe na canela, já viu? Ele não é para usar, ele fica ali, não é para usar, que os policiais americanos sempre tem um revólver na canela, já reparou? Aí você pensa, para que ele tem, se ele nunca usa? Porque se ele precisar, ele está lá, é mais ou menos assim. Plano B, você leva ele prontinho para usar, mas não usa, deixa ele lá prontinho. Se precisar, você pega e usa, entendeu? É assim que você tem que fazer. Esforce para defender seu posicionamento, mas não sendo arrogante, nem sobrepor o outro. Você respeita a opinião dele, mas ele fala, mas eu tenho uma opinião que, por causa disso, eu penso assim, entendeu? Você não disse não, você não impôs a opinião, você só disse, eu não penso igual a você, ok? Cara, beleza, né? Opinião todo mundo tem, eu tenho a minha, você tem a sua, todo mundo tem a sua, né? Então, eu lembrei de outra coisa, mas uma piada, mas também não vou contar não. Vamos lá, então. Se perceber que a sua estratégia não está adequada, corrige em tempo hábil, né? Se perceber que a sua estratégia não está aconteceu, a gente já comentou até. Você veio pronto para determinada coisa, chegou na hora, o cara te mostrou que ele não é aquilo. Vou dar um exemplo. Você veio pronto para iniciar uma coisa colaborativa, um ganha-ganha, você abrindo mão de um monte de coisa, chegou na hora, o cara, sem querer, sutilmente, mostrou para você que ele é jogador. Então ele vai mentir para você, você já sabe que ele vai mentir para você, para conseguir o que ele quer. O que você faz se você veio pronto para fazer concessões, etc. Você faz a concessão e deixa ele ganhar direto, e ele vai ganhar o máximo possível com você, ou o que você faz? Você vira para ele, o que eu faria? Olha, fulano, surgiu um problema, eu não vou poder negociar, vamos marcar um outro dia, a gente negocia, porque você não está preparado. Ou então você pede um cafezinho no banheiro, liga para alguém e fala assim, olha, o fulano, você sentir que o cara é jogador, ele vai querer chegar num preço tal, que já deu a proposta dele, dá para a gente chegar, o cara vai dizer que dá ou que não dá, ou dá para, não dá para chegar em tal ponto. Aí você vai virar para o cara e falar, olha, eu já verifiquei, eu só posso chegar em tal lugar. O cara, não, vamos fazer o seguinte, vamos marcar outro dia, tá? Aí eu estudo melhor, você estuda melhor, a gente revê essas posições, etc. É melhor do que você se desgastar o cara, entendeu? O cara ficar com raiva de você, você ficar com raiva do cara, e aí a segunda rodada de negociação vai ser o bicho, literalmente, né? Então a ideia é o quê? Você se prepara, né? E já sabe a posição dele, já vai ou até nem vai. Você fala, não tem como chegar na posição dele, ele é inflexível, então não dá para ir. Não queira promover uma competição. Isso é uma coisa que acontece muito. Você está defendendo a sua posição, o cara está defendendo a dele, então vai virar uma queda de braço. Literalmente uma queda de braço. Você puxa para um lado, ele puxa para o outro, e vamos ver quem ganha. O que vai acontecer? Quem vai se perder na negociação? Porque vai acabar você estressado com o cara estressado com você, e não vai sair. A ideia é o quê? Nunca levar para o lado pessoal, evitar usar o lado emotivo, ser extremamente profissional para não ter esse tipo de problema, tá? Principalmente nas negociações estratégicas. Transmita confiança, a gente já terminou nesse, né? Eu tenho certeza. Transmita confiança, acredite que você está conduzindo uma negociação da melhor forma possível, né? É aquilo que eu falei, se você acha que não vai dar certo, não vai. Arruma outra pessoa para ir no teu lugar. Não vai, tá? Porque vai dar rolo, entendeu? Deixa eu ver se eu ouço aqui. Só estou me ouvindo com delay. Aí não dá. Aí, o que acontece? Se você não está preparado, não gosta do outro negociador, esse cara é muito ruim, esse cara é muito jogo duro, é queixo duro, não sei o que, não vai. Põe outro no teu lugar, fala que não dá, fala que você tem um problema pessoal, a gente vai ver quando a gente falar mais adiante. Até a gente explica qual a desculpa que você dá para o seu chefe, tem até isso, viu, pessoal? Chegar nesse nível. Qual a desculpa que você dá para o seu chefe para você sair bem de uma negociação que você acha que vai perder, tá? Porque você não gosta do cara, o cara tem um problema pessoal com você, que você já teve um arranca-rabo com ele um dia. O que você faz? Que é uma desculpa, tem mais adiante, tá? A gente vai ver isso, tá? Você vai dizer para ele que tem um problema pessoal entre você e ele, e aí vai pedir para ir uma outra pessoa junto com você, ou que vá uma pessoa no seu lugar. Caso mais sério, é melhor do que você se estressar e ferrar a negociação para sua empresa. O seu chefe vai entender.
Você está priorizando a empresa e não a tua relação, tá certo? O pior dos mundos é você ir, a negociação ser mal sucedida e depois o cara descobrir que a negociação foi mal sucedida porque você não gosta do cara. Vai pegar muito mal para você, entendeu? Vai por mim, não pega bem, tá? Então vamos lá. Estratégia para ganhar confiança. Como é que eu posso ganhar a confiança do meu outro negociador? Tá? Não é fácil, né? Não é uma coisa fácil. Tá? Então, para ganhar a confiança do outro negociador, o que eu faço? Ser transparente. A pergunta que eu faço para você, você me responde no chat aí. Dá para ser transparente em tudo? O que você acha? Então, vai para negociar com o cara. Dá para ser super transparente, se virar um vidro de cristal? Dá para virar assim ou não? Internet com problema, volte. Como é que é o negócio? Ande duas casas, ande uma casa. Não entendi. Volte. Repita isso. Ah, voltei. Ah, tá ok. Vi rápido. Beleza. Sem problema. Eu sei essa hora é terrível. A nossa última aula normalmente é a aula mais complicada em termos de internet. Eu sei, está até travando. Estou vendo aqui na minha outra tela para ver o que vocês estão vendo. E eu estou assim, né? Tá, 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 tá assim. Todo mundo me vendo assim, travando assim. Ou tem gente me vendo bem aí, rápido? Eu acho que eu estou travando bastante. Travando, né? Travando. Com certeza. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu ver, fazer só uma análise. Pode ser que tenha alguém na internet aqui, só um instantinho. Agora, esse negócio de quarentena, né? Tá todo mundo na internet o tempo todo, né? Então fica difícil. É o link. Eu vou falar mais devagar, acho que é melhor. Então, para ser transparente, você tem que ser claro, objetivo, conciso, né? No início de toda negociação, o outro negociador ele fica te analisando, fica verificando se você vai, até onde você vai, ele testa você. Tem algumas perguntas chaves que ele usa para testar você, para saber qual que você veio, qual a sua estratégia, onde você quer chegar. E ele joga até algumas que a gente chama, né, em informática, tipo de honeypot, né, pote de mel. O que ele faz? Ele joga algumas coisas que você até acha legal. Você fala, poxa, isso é legal. Aí você tenta pegar, ou seja, você fala, eu quero isso, eu quero aquilo, só que você, na verdade, está dando pistas de onde você quer chegar. Ele usa PNL com você nem está percebendo, né? Aí você disse para ele mais ou menos até onde você vai chegar, sem dizer. É uma coisa engraçada, né? Mas ele verifica a tua flexibilidade, verifica se você está lá para ganha-ganha, ou você está lá como um jogador disfarçado. Então, quando o cara é bom, a gente vai falar disso mais no final. Até sinais, né? Sinais não verbais, fica claro para o cara quem você é. Eu digo para você, em 5 a 10 minutos de conversa, durante o raporte, você já, principalmente se o cara for mais novo, você percebe direitinho que tipo de negociador ele é e que tipo de negociação ele vai levar. Tá? Em 5 a 10 minutos. Rápido. Você vai testar o cara, como eu falei, você vai fazer uma série de perguntas. E ele vai fazer isso com você, tá? Também. Então, a ideia é que você prepare seus argumentos antecipadamente, ver em que você pode ser transparente, em que você não pode ser transparente. Às vezes tem aspectos que você não pode abrir, né? E nesse aspecto você tem que ter formas de abordagem para você não direto falar o que ele quer, né? E ele vai perguntar com certeza, porque ele já fez o trabalho dele, o dever de casa dele, né? Então, uma coisa sobre isso, quando você quer ganhar a confiança, né, principalmente em negociações do tipo ganha-ganha, tá? Você nunca pode deixar pessoas com dúvidas, né, a seu respeito ou a respeito do que você está negociando. Então, a pior coisa é o cara te perguntar um negócio e você dá uma de vaquinha de presépio e diz assim, não, é isso mesmo, é assim sim, é assim sim. E você não sabe, então você está mentindo para ele. Isso vai ser usado contra você, tá? Tudo que você disser poderá e será usado contra você. Ou então você dizer assim para o cara, eu vou ver, eu não sei. Não é vergonha dizer, mas numa negociação era bom que você tivesse se preparado, né? Só se ele perguntar uma coisa que foge do escopo, tipo assim, às vezes ele quer perguntar, olha, mas no verso a tua etiqueta está dizendo o quê do teu produto? Você fala, poxa, eu preciso pegar um produto e olhar. Você vai rir e vai dizer isso. Às vezes o cara quer para saber se é refurbished ou não. Vou dar um exemplo. Você já comprou computador?
Se você comprar um computador de umas marcas japonesas, se você virar o computador atrás, tem uma etiquetinha. Se a etiquetinha tiver uma letra diferente de A tracinho, tiver B tracinho, C tracinho, ele é refurbished, ele foi reformulado, ou seja, ele chegou no final da linha de produção ou foi vendido, acharam defeito, ele voltou para a linha de produção de novo, foi consertado, eles trocam. Né? Estou dando até uma dica para você. Quando você for comprar um notebook, você olha no verso, se a primeira letra do número de série for uma letra diferente de A, se não tiver letra nenhuma, tá ok. Se tiver a letra A, tá ok. Se tiver uma letra diferente, B, C, D, qualquer letra dessas aí, que letra, que nome bonitinho, não, aquilo já foi reformulado, ou seja, já deu defeito e foi consertado. Pode ser consertado bem ou mal consertado, mas o ideal é que você pegue um que passou pela linha de pela controle de qualidade, ok, né? Então, já estou te avisando, se for comprar um notebook, vire o verso e veja o número de série dele. Se começar com uma letra diferente de A, uma letra, né? Número tudo bem, A tudo bem. B, C, qualquer letra diferente de A, reforma, você escolhe outro. Tá? Eu vou dar uma dica para você. Dica de quem teve empresa de informática, tá? E vendia notebook, tá certo? Crie um vínculo de dependência, ou seja, a ideia é que a pessoa veja você e tenha alguma dependência de você. Como é que você pode deixar a pessoa dependente de você? Por exemplo, você vai enaltecer os benefícios únicos ou distintivos da sua proposta, né? As vantagens de aceitar a proposta, de aceitar a negociação. Se ele não aceitar a negociação, o que ele está perdendo? Olha, você está perdendo um preço que é só hoje. Né? Você já deve ter visto isso. Olha, eu fecho com você agora, só hoje. Até na internet tem sites, tem um tempo. Né? Olha, a oferta, eu estou dando 50% de oferta e aí tem um reloginho contando até o final desse reloginho. Depois desse reloginho volta ao preço normal. Por que ele faz isso? Ele põe você na tensão para você decidir. Tenso, você tem duas opções. Ou você faz como eu, que eu não decido nada quando eu estou tenso, tá? Eu fico travo, não falo nada, fico na minha. E quanto mais eu estou fustigado a fazer, menos eu faço. Tá? Aí você vai falar, você já trabalhou sob pressão? Já, por isso que eu faço isso. Por quê? Quando você trabalha sob pressão, as pessoas te obrigam a tomar decisões impensadas. E aí, depois, se você tomar uma decisão impensada e errar, com certeza ninguém vai ser conivente com o seu erro. Tá? O cara vai voar em cima de você. Do mesmo jeito, se você fizesse devagar e conseguisse fazer direitinho. Entendeu? Então, o que é aquele negócio? Você tem um limite de segurança, de velocidade de fazer o serviço. Né? Se você extrapola aquele limite para cima ou para baixo, o que, é que vai acontecer? Se extrapola para cima, ou seja, você está numa velocidade muito além, você vai ter erro, vai ter problema, né? Ou seja, a possibilidade de dar um problema é muito maior do que se você fizesse no teu ritmo, no teu tempo, tá? Então, isso que você tem que tomar cuidado na negociação é a mesma coisa. Você vai virar para o cara, quando o cara te botar muito contra a parede, por exemplo, de cara você não ganha a confiança dele, se você botar ele na parede, né? Mas você tem que dizer para ele, não, você pode, vamos resolver, eu resolvo isso amanhã, te ligo. Você fala assim, olha, seria interessante você resolver comigo hoje, porque amanhã esse preço que eu estou te fazendo agora eu não vou poder fazer. Numa boa, você não vai dizer, não, se você não negociar, perder o preço. Não, tem que ser numa boa, tipo assim, fazer ele entender que ele vai perder, se ele deixar para amanhã o que ele pode fazer hoje, tá? É mais ou menos isso. Quando você cria o vínculo de dependência, você tem que ser o mais social, o mais afável possível. Então não dá para você bater no cara, ó, vamos fazer agora, vai fechar agora, não. Você vai dizer, infelizmente, não vai dizer se for verdade, claro. Eu conversei com o meu chefe, o limite que eu posso chegar é esse. Amanhã pode ser que eu não consiga chegar a esse limite, né? Então, eu sinto muito, não vou poder fazer nada por você. O cara já regala o olho do tamanho de um bonde e pronto, né? Tá? Eu vou tentar fazer, então, é o seguinte, pessoal, vou tentar desligar, eu estou no outro computador aqui, tá? Então, vou sair de um, tá? E aí eu vou tentar entrar de novo, mas preocupado com o negócio lá do para não perder a gravação. Então, se for alguém, eu peço que você me mande a gravação, tá? E você baixa a gravação e me manda por e-mail, tá certo? Deixa eu tentar aqui, vou fazer isso aqui. Vou sair, vou entrar de novo. Então, vamos lá, saindo.
Oi, vocês estão me ouvindo? Alô? Sim, Oi, professor. Aí eu estou ouvindo vocês, que bom. Então agora ficou jóia. Beleza. Ficou bem melhor agora a imagem. A imagem e o som, né? Também. O som estou ouvindo perfeitamente. Tudo melhorou. Tá bom, vamos lá. Vamos voltar então para... Pô, bom que eu estou ouvindo vocês. Fico nervoso quando eu não ouço. Eu só falando, né? Não estou ouvindo ninguém. Aí, vamos lá então. Tchau. Vamos voltar ao nosso slide. Então, volta. Então, eu preciso criar, né, os vínculos. Trouxe aqui. Aí eu preciso criar esse vínculo. Então eu tenho que dizer, fazer ele entender, fazer ele achar, né, que realmente é aquilo que ele vai perder. Se ele não fizer um negócio comigo naquela hora, ele vai perder. Então, ou, tipo assim, a vantagem que eu estou dando para ele é só naquele momento, se ele sair, tá? Então, mas eu tenho que fazer de uma forma calma, de uma forma tranquila. Se eu for botar pressão, ele vai achar que eu sou jogador, que eu sou competitivo, e aí, se for uma negociação ganha-ganha, ele vai pular fora. Se eu estou tentando ganhar a confiança dele, provavelmente deve ser uma negociação ganha-ganha, tá? Porque quando é ganha-perde, quando é competitivo, o que vai acontecer? A pessoa não está muito, vamos dizer, até quer continuar negociando com o cara no futuro, mas ele não faz tanta questão. O negócio dele é fechar aquele negócio, né? Então ele está ganhando uma comissão, normalmente a comissão gorda, ele quer fechar aquele negócio. Não importa é número para ele, né? Não importa relacionamento. Enquanto que se você está querendo ganhar a confiança do outro negociador, você está buscando o relacionamento. Então você está com um viés mais cooperativo do que competitivo, tá? Outra coisa, você tem que fazer concessões. Como é que você faz concessão? Olha só a forma errada de fazer concessão, né? A gente até viu lá. Você tem que ir previamente, a forma certa. Previamente você verifica o que você pode conceder. Qual é a forma errada? A forma errada é você quer negociar com o cara, não se preparou, não verificou o que você pode conceder para ele, ou seja, que você pode ir além do teu limite. Você vê com limite. De repente você vai oferecer uma coisa a mais, ou até abaixar aquele limite um pouco. Eu posso abaixar, mas não sei quanto, assim, uma concessãozinha, né? Você tem que ver essa concessãozinha antes. Então, antes, né, você tem que estabelecer os pontos que eu vou negociar, tem que verificar a importância de cada item, processo de negociação a meu favor, e eu vou verificar o que eu posso abrir mão. Isso aqui eu faço antes, eu não posso fazer durante a negociação, tá? Não tem jeito, apareceu uma coisa, eu não sabia. O que você vai fazer? Dá licença, eu vou no banheiro. No banheiro você liga para o cara, para as pessoas responsáveis e fala, fulano está me oferecendo isso, o que vocês acham? Dá para a gente fechar? Pô, é bom para a gente manter negócio com ele, o que vocês acham? Vamos fechar assim, vamos fechar? Por quê? Não tome a decisão. A pior coisa que tem, o cara toma a decisão no calor lá da negociação e depois ferra a empresa. Já vi isso acontecer várias vezes, né? Às vezes o cara dá uma proposta, você arregala o olho, mas você não viu tudo, né? Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Falei para vocês que eu tive uma empresa nos 90, uma empresa de informática, né? E aí eu acho que comentei até isso com vocês, não tenho certeza, com uma turma eu comentei, não sei se foi com vocês ou com outra turma. E aí eu fui para uma empresa grande, não vou dizer o nome, uma empresa muito grande lá do Rio, né? Na época, uma empresa de informática no Rio. Aí eu fui para lá para negociar com o cara, sentei na mesa, não tinha a menor experiência de negociação, né? O meu planejamento foi hiper idiota em relação ao que eu faço hoje. Hoje eu pego dias para planejar. Naquele momento, uma horinha antes, sentei, rascunhei, falei com o meu sócio, fui lá e me ferrei, vamos dizer assim. Aí eu fui preparado para fazer uma proposta para o cara, cheguei lá, o cara virou para mim e falou assim, não, a gente pode melhorar essa proposta. Só que você, por exemplo, era um contrato de manutenção, porque eu vendia software e vendia hardware. Eu fazia programa, mas eu também consertava computador, vendia computador, montava máquina, trazia peça de fora, tinha empresa de informática, né? E aí o cara queria que eu fizesse manutenção das máquinas dele. Era uma empresa muito grande, muitas máquinas, né? As máquinas tinham máquinas muito novas na diretoria, e máquinas muito velhas na operação, e máquinas nas áreas intermediárias tinham máquinas, algumas velhas, algumas novas, etc. O fato é que as máquinas quebravam com frequência, como tinham muitos computadores, quebravam muito. E aí o que o cara fez? O cara já tinha feito o dever de casa dele, já tinha calculado tudo, já tinha visto quais as máquinas que quebravam, quando quebravam, sabia quando ia quebrar, por incrível que pareça, o cara sabia tudo, tá? Sabia a vida, tudo, e eu não sabia nada, né? Pra dizer a verdade para você, eu mal e porcamente sabia a quantidade de computadores que o cara tinha, não sabia nem o estágio, não tinha feito nada, eu deveria ter feito uma super preparação
Perguntado para o cara, tá bom, vou fazer o contrato com você, mas eu preciso ver com você quantas máquinas tem, o que elas são, qual o ano de cada máquina, quanto tem de memória, qual monitor, qual a placa de vídeo. E nada disso eu vi. Então, fui negociar, eu fui com uma proposta para fazer manutenção, mas com as peças à parte. Ele virou e falou para mim, não, isso aí que você está me oferecendo, eu vou fazer o seguinte, eu vou triplicar esse valor, não, perdão, eu vou dobrar esse valor, tá? E ao dobrar esse valor, você entra com as peças também. Lembrando que na época o dólar estava 1 para 1. Ele já tinha feito a pesquisa até de cenário, e ele sabia que o dólar não ia se manter muito tempo. O dólar estava 1,1, se eu não me engano, 1,2. E aí o que aconteceu? Logo depois que eu fechei o contrato, 2 meses depois que eu fui todo feliz, ganhando aquela grana, aquela bolada, muito mais do que eu ganhava, era como se eu trabalhasse para empresa e ganhasse para 2,5, né? Era uma coisa assim. Aí o dólar disparou, foi para 2,4, uma coisa assim. Foi de 1,1 para 2,4. O que aconteceu? Eu passei a pagar para trabalhar para consertar as máquinas do cara. Então foi terrível, foi terrível. Né? Eu, tipo assim, o contrato estava novo, tinha uma multa rescisória muito alta, tinha minha palavra envolvida, eu paguei por não saber negociar. O que aconteceu? Eu corri atrás. Né? Eu tinha uma ideia de negociação, mas eu não sabia fazer negociação estratégica naquela época, no início dos anos 90. Eu aprendi. Agora, tive que apanhar para poder aprender. Né? A ideia é que você aprenda e não apanha. Eu sempre brinco com você, que tem duas formas da gente aprender na vida. Né? Aprender, você vai aprender. Tem duas formas. Uma é você estudar, é você verificar a experiência dos outros, é você fazer a tua pesquisa. A outra é você botar a cara para a tapa, né? Ou seja, você sair, você vai quebrar a cara, vai aprender. Né? O melhor é você aprender sem quebrar a cara, é mais barato. Volto a dizer, entendeu? Então vamos lá. Outra coisa, use a sua reputação. Como é que você vai usar a reputação? Não sei se você já reparou, quando uma pessoa vai dar uma palestra, dificilmente ela se apresenta. Normalmente outra pessoa vai apresentar ela. Para quê? Para respaldar. Tipo assim, eu confio que esse cara é bom, porque ele é isso, aquilo outro. Então, normalmente, quando você vai para uma apresentação, alguém sempre apresenta o palestrante para valorizar a pessoa dele. Tá? A mesma coisa aqui. Quando você vai para uma negociação com um cara muito bom, um varejista muito grande, um atacadista muito grande, alguém assim que vale a pena, o ideal é que você não vá, veio o João ninguém aqui negociar. O ideal é que você conheça alguém que conhece ele, que também que já te conhece, tem já negociou com você, ou faz negócio com você, ou é teu amigo, mas conhece o cara, conhece alguém próximo do cara, do dono da empresa, ou da pessoa que vai negociar com você. O ideal é que ele apresente você. É que você ligue para ele, peça, ó, que ele vá, faça um encontro prévio, que ele ligue para o cara, né? Olha, fulano de tal, eu conheço ele, eu acho que ele é muito bom, é um negociador muito legal, é ético, bacana, é um cara respeitoso, é um cara que vai, que vai buscar fazer o seu lado, vai buscar o ganha-ganha, não é um jogador, não. Então o cara já preparou o terreno, quando você for, o cara já está mais suscetível, o coração dele já está mais aberto, ou seja, a proteção dele contra você está menor. Então é muito interessante isso. Já aconteceu comigo 2 vezes, eu fui fazer uma negociação com um cara muito grande, e eu conheci alguém que conhecia o cara, e aí eu falei para o cara, pô, intercede por mim lá, fala com o cara, e olha, a recepção foi outra. Tá? Pra você ter uma ideia, teve um caso até água mineral italiana eu bebi. Bebi água mineral italiana, pô, foi ótimo o negócio lá, foi bacana, né? Só para você ter uma ideia, porque eu fui recebido assim, porque aí não era um qualquer que estava indo negociar. Era um cara que já negociou com um amigo dele, o amigo dele gostava dele, então o cara me tratou como se fosse amigo do amigo dele. Foi uma coisa muito legal, entendeu? Então, só para você ver, isso funciona, e ele acaba o quê? Você já tendo você já sai, já parte de um ponto e no nível de confiança dele. Se você fosse um total estranho, o cara já ficaria com reserva. Será que esse cara está falando a verdade? Será que esse cara está mentindo? Pô, não conheço ele, não conheço ninguém. Aqui cabe uma coisa, a gente vai falar de cultura, né? Uma coisa, eu vou falar acho que mais adiante. Mas eu vou dar um exemplo para você. Eu morei um tempo em Curitiba, tá? Não sei se tem alguém de Curitiba aí? Sim, Curitiba, do Paraná, tem alguém aí? Né? Não tem ninguém. O Gabriel até saiu. Com esse sobrenome deve ser de Curitiba. Tem. Natália de Curitiba, Natália? É? Oi, vamos lá. Por que, por exemplo, Curitiba teve uma colonização, eu morei em Curitiba, né? Então ele teve uma colonização alemã e uma colonização, sobretudo, polonesa, né? Até o pessoal brinca, né?
O pessoal lá chama todo mundo de polaco. Você é polaco, 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 polaco. Você, quem não é de fora é polaco. Né? Engraçado lá. Mas é interessante que eu tive uma dificuldade muito grande inicial para fazer amizade em Curitiba. Por quê? Porque eles sempre perguntavam, as pessoas sempre perguntavam para mim: você é amigo de quem? Você conhece quem? Você é parente de quem? Então, ou seja, as pessoas buscam até para você fazer amizade, para se relacionar, é uma coisa europeia, tá? Não é uma coisa de curitibano, né? É uma coisa europeia. No europeu também é assim, tá? Ele quer um pedigree, quer que você saber de onde você veio, quer que você, ele quer uma referência, ele não quer, tipo assim, você é um total estranho para ele. Então ele quer uma referência para saber se ele se protege ou se ele se abre para você. É mais ou menos assim, tá? Isso é coisa de europeu, tá? Não é coisa só de curitibano, quero deixar claro isso. Mas é interessante porque me preparou para determinadas coisas, né? Então, o que acontecia? Eu ia numa negociação com alguém bacana, alguém grande, buscar alguém conhecido para quê? Para me apresentar. Isso já quebra a reserva, né? Da mesma forma, por exemplo, com certeza, se você for negociar em Curitiba, com as empresas, tem várias multinacionais na área industrial de Curitiba, eu mesmo conheci uma, já até falei em sala. O que eu sugiro a você? Que você conheça alguém, que conheça o negociador ou a pessoa que vai te entrevistar, alguma coisa assim, e de alguma forma te apresente ou diga quem você é para ela, né? Não sei se você é do LinkedIn, mas o LinkedIn, quando você tem uma vaga de alguma coisa, né? Ele sempre fala assim, ó, você conhece fulano que é amigo do ciclano no LinkedIn. Você não quer que fulano te apresente? Você já reparou? Isso é uma estratégia negocial, tá, pessoal? Uma estratégia para ganhar confiança, para você abrir porta, entendeu? E é muito interessante, funciona mesmo, tá? Então, é muito interessante essa abertura de porta. Vou te dizer, essa daí é uma das mais importantes que tem aí para você ganhar confiança. Outra coisa, compreender os aspectos básicos do teu interlocutor, né? Quando a gente falar sobre PNL, você vai ver que tem até gestos, tem até um gestual para você dizer que você está concordando com ele e você mostrar que você não está concordando. Tem outro gestual. Mas uma das coisas que é interessante para você ganhar confiança em PNL ou programação neurolinguística é você tentar repetir discretamente as posições da outra pessoa. Então, a pessoa faz assim, não vai falar na hora para parecer sombra, não. Você, aos poucos, você vai chegando perto até ficar exatamente igual à posição da pessoa. Aí a pessoa, ela instintivamente, mentalmente, subconsciente dela, ela vai ver um link com você, que você está repetindo as posições dela. É interessante isso, tá? É uma coisa que eu já usei e funciona muito bem. A pessoa rapidamente, o período de rapport, que é o período que você está criando uma empatia com a pessoa, ele reduz muito quando você faz isso. Tá? Então é uma coisa que a gente vai ver mais adiante na linguagem não falada, mas é uma coisa já para você começar a pensar. Então, você tem que compreender os aspectos básicos do interlocutor, compreender a cultura dele, como eu falei do exemplo do curitibano, da sua história, né? Das perspectivas. Não, isso serve para curitibano e para europeu em geral. Tá? Estou comentando com você que se você for negociar, por exemplo, na Alemanha, na Inglaterra, na Suíça, na França não, França é diferente. A gente vai ver mais adiante, tá, que tem uns perfis. Mas em alguns países você vai ver que essa questão cultural é muito forte e você tem que respeitar. Por exemplo, na Bélgica, vou dar um exemplo, né, tem uma amiga minha que inclusive a mãe dela está morando na Bélgica. E na Bélgica você tem um lugar para você sentar. A pessoa que prepara a mesa, ou seja, digamos que seja eu fui visitar a pessoa lá, aí a pessoa tinha o meu lugar lá, meu nome estava na mesa, assim, para eu sentar perto de uma pessoa. Eu estava em frente ao dono da casa e do lado de uma pessoa próxima da minha idade para conversar. É muito interessante. Existe um ritual, né? Uma coisa não falada, que é uma coisa cultural do país. Né? Que interessante, é muito bacana essa coisa, é muito bacana, entendeu? Muito bacana mesmo. Então, só para você entender esse aspecto, por exemplo, tem países que você não pode cumprimentar com a mão, você cumprimenta assim, com a cabeça. Você não pode dar a mão para a pessoa, apertar, que a pessoa foge, pega a mão e foge com a mão assim, fala, não, entendeu? Tem mãos, por exemplo, na Índia você não pode apertar com a mão esquerda de jeito nenhum, você pode apertar com a mão direita. Até eu já acho que eu contei em sala de aula por quê, né? Se eu não contei, depois eu conto. Tá? Vamos lá, eu tenho que compreender, ou seja, eu tenho que identificar quem é o meu negociador, qual é o perfil dele, né? Qual a cultura dele, a história dele, qual a perspectiva que ele tem para aquela negociação, para as negociações que ele tem participado, como é que ele tem saído, ele tem ganhado, ele tem perdido. Né? A ideia é o que? Eu vestir os sapatos alheios, expressão, né, que o pessoal usa, né? Vestir os sapatos alheios. Eu gosto muito de usar uma frase de esse Inspector que diz que para você ser simples requer muito trabalho. É verdade. Então, para você ganhar a confiança do outro negociador, você tem que trabalhar muito.
você tem que fazer uma pesquisa prévia muito grande, né? E às vezes a pesquisa prévia vai ser complementada quando você estiver na frente dele, fazer umas perguntas para ele, e a gente vai ver mais adiante que tipo de pergunta você vai fazer, tá? Tem até isso, certo? Aqui tem um quá, mas só para você entender, procure maximizar os ganhos. Então, por mais que você vai buscar acordo tipo ganha-ganha, principalmente se eu estou querendo ganhar confiança, né? Vai ser um acordo tipo ganha-ganha, né? Mas eu peço para você sempre procurar ganhar um pouquinho a mais. Por quê? Porque afinal você está tendo mais trabalho, né? Do que a pessoa. Você não nem sabe, pode ser que nem esteja, mas ser discreto. Ganha um pouquinho mais, mas de uma forma discreta, entendeu? Ou seja, põe o seu limite um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, se for o caso, né? Para a pessoa achar que está ganhando muito com você, mas na verdade não está ganhando tanto assim, entendeu? Ou seja, você está só flexibilizando um pouco o limite. É interessante isso, numa negociação, diria que é para você até o início de um plano B, que às vezes você para, né? E aí você leva um sublimite, só que você tem um limite maior do que aquele, e aí você batalha naquele limite, quando o cara se cansa muito, você sobe um pouquinho, o cara, então fecha com você, e o teu limite nem era aquele, teu limite verdadeiro estava acima daquilo ou abaixo daquilo. No ganha-ganha, é muito interessante porque se você está buscando realmente só o relacionamento com o cara, o teu nível de concessão vai aumentar. Isso é óbvio, né? Mas vamos lá. Aqui, né, fechamos aqui. Aqui ficou alguma dúvida, pessoal? Aqui o meu objetivo é ganhar confiança, né? E para eu ganhar confiança, normalmente a estratégia ganha-ganha, né? A estratégia da cooperação. Alguma dúvida aqui, pessoal? Ficou alguma dúvida? Alguém quer falar? Eu estou ouvindo, se você quiser aproveitar que eu estou ouvindo você. Abre o microfone, fale, ou então diga no chat, pode seguir, ou tranquilo, ou ok, ou sei lá, entendeu? Que aí a gente vai adiante, ok? Nenhuma dúvida? Tranquilo, beleza. Então, aqui é um gráfico sobre negociação e é muito interessante porque esse autor aqui, tá, é o Melo, eu gosto muito dele, você vê que é um autor atentivo. Ele fez uma pesquisa enorme sobre negociação, uma pesquisa monstruosa. A pesquisa dele foi algo assim fantástico, sabe? Por isso que eu ainda cito, você vê que é um autor antigo, eu gosto de citar autores modernos, mas esse autor eu cito porque não teve nenhuma pesquisa como ele fez. Foi muito interessante. Ele foi em várias empresas que faziam negociações de alto nível, tá? E aí ele pegou e ele verificou que no processo de negociação, todo processo de negociação, como eu falei para vocês, envolve algum nível de tensão, tá? Principalmente quando a negociação não é só ganha-ganha. Quando é ganha-ganha, já tem um nível de tensão para você não perder o relacionamento com o cara. Mas quando é competitivo, o nível de tensão é maior. Então ele chegou a esse gráfico médio aqui e ele começou. Isso aqui é um processo de negociação. O processo de negociação vai daqui, tá? Até aqui. Tá? Então, isso aqui é o processo de negociação, tá vendo? Aqui do início da negociação até o final. Tá? O que está para trás é o planejamento da negociação, mas aqui começou a negociação, abriu a negociação. Então, normalmente você tem um período de raporte com o cara, que é um período pequeno, tá? É um período que você vai quebrar o gelo, vai deixar o cara à vontade com você, tá? E aí o que vai acontecer? A partir disso aqui, você vai ver que vai subindo a tensão. O cara vai começando a mostrar a proposta dele, você mostra a sua, ele mostra a dele, você mostra a sua, ele mostra a dele, e a tensão vai subindo, a tensão vai subindo. Chega um ponto que você começa a ser mais flexível com o cara. Você começa quase a aceitar a proposta dele, quase a aceitar a sua. Ele começa a te conhecer melhor, ele começa a ver como é que você é. Aí o que acontece? Há uma queda do nível de tensão. Tá? Então, a tensão entre as partes ela diminui. Isso ele provou, ele fez vários testes, uma amostra fantástica que ele usou, enorme, e aí ele chegou nessa amostragem nisso aqui, que tem um nível que é o ponto máximo da tensão. A ideia é que nesse ponto máximo da tensão você seja flexível, seja calmo, você abaixa o tom de voz, você faz de uma forma mansa, uma forma pausada, tá? Pessoal, estou sem horário. É até 10h40, é isso? É isso ou não? 10h20. 10h40? 10h40, beleza. E aí, quando você chega nesse ápice, né, a ideia é que você tente diminuir a tensão. Tá? Se você não diminui, e acontece às vezes, o que acontece? Você não fecha, não tem fechamento. Isso aqui. Ou vai ter um fechamento ruim, tá? Porque a pessoa vai fechar com você na pressão e depois ela desiste da negociação, se arrepende. Então,
fica com raiva de você, não quer ver você nunca mais na vida dela, entendeu? Acontece isso. Então, a ideia é o quê? Que você, em determinado ponto, você seja flexível, porque aí, nesse ponto que os dois começam a ser flexíveis, diminui a tensão. E aí diminui a tensão, vai diminuindo, você um começa a aceitar ou chegar mais próximo da proposta do outro, até que finalmente há o fechamento da negociação. Tá? Então, o que ele viu que é importante? Ele viu que não adianta você aumentar indefinidamente a tensão, mesmo em casos de negociações competitivas. Por quê? Porque a tensão, até certo ponto, ela é boa, porque ela vai fazer a pessoa ouvir, vai fazer a pessoa entender. Só que vai ter um ponto X, né? A gente pode até chamar de ponto F, depois eu digo o que é esse F, que o cara vai falar, não estou nem aí, já estou com raiva de você, não quero mais saber de você, sai para lá, não quero saber de você, não sei o que, não, e fica com raiva de você e não fecha a negociação. É aí você tem que saber o ponto máximo que você tem que levar para a partir daí você dar uma desacelerada, ou seja, você começar a aceitar, você começar a pensar nas suas concessões, aí usar a concessão. Se você tiver um plano B, usa o plano B. A ideia é o que? Aliviar a tensão para poder fechar. Se não alivia a tensão, a tendência de fechar ela vai diminuindo, cada vez mais vai aumentando a pressão, a tendência dos bons negociadores, o que o cara faz? Sob pressão ele não negocia. Ele marca uma outra data, ele fala assim, vamos botar no oxigênio, vamos ver esse assunto depois. Ele vai, fala de outra coisa, parte para outra coisa que ele quer negociar e deixa aquilo para ver depois, porque houve uma tensão muito alta. Se eu mantiver aquela tensão, eu ferro o relacionamento, eu ferro aquela negociação. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que baixar a bola. Às vezes, baixar a bola significa você direcionar o foco para outra coisa, tá? Um outro objeto de negociação ou outro aspecto da negociação em si, tá bom? Algumas estratégias de abordagem negociais mais utilizadas. Aqui eu vou usar umas expressões usadas no meio negocial, tá? Para você entender. E dois negociadores, quando conversa, vai falar: qual estratégia você vai usar? Eu vou usar o cobertor, tá? Ou vou usar a estratégia tal. Aí o outro que está fora, não conhece negociação, nem sabe o que é, e você vai conhecer. O que eu fiz? Eu tenho a mistura de 3 autores aqui, tá? Eu tenho um autor principal, mas tem outros 2. O autor principal tinha 2 ou 3. E eu queria mais, eu peguei de mais outros autores, né? Peguei os mais usados, as expressões mais usadas e o tipo de estratégia, e trouxe para você mastigadinho, para você entender, ou seja, você vai ter até o linguajar de um negociador a partir de agora. Por exemplo, estratégia de cobertor. O negociador já entra na estratégia revelando tudo. Ele já fala o que ele quer, qual a meta dele, qual o limite máximo, qual o limite mínimo, o que ele pretende obter na negociação. Eu quero isso, só posso ir até tanto, o que vai acontecer? O cara vai até tanto e fecha a negociação. Acabou. Entendeu? Isso tem vantagem e desvantagem. Qual a vantagem? A vantagem é que você negocia rápido. A desvantagem é que você poderia ganhar mais e vai ganhar menos. Então, eu não recomendo a estratégia do cobertor, tá? Mas tem gente que usa. Dizendo assim, eu vim aqui para isso. Proof, tá? Meu limite máximo, meu limite mínimo é esse. Ou então, olha, só posso chegar em tanto, que normalmente é isso que dá. Aí o cara regala o olho e fala, beleza, então tanto. Fechou, vou embora, acabou. Você negocia rapidinho, só que você vai negociar sempre no osso, entendeu? Sempre no caco, né? É ruim, não é bom. Outra estratégia é isolar. Isolar significa o quê? Eu estou isolando uma questão essencial a outra parte, ou seja, vou dar um exemplo. Eu vou negociar um imóvel, por exemplo, com alguém. Vou dar esse exemplo para você entender. Aí tem um aspecto do imóvel que não é legal. Por exemplo, o imóvel fica perto de uma rodovia, tem muito barulho. Eu vou te contar, por exemplo, um caso real, tá? Tem um imóvel no Rio que fica perto de um elevado, né, que é o elevado que vai dar no túnel Rebouças. Tá? Esse elevado é um barulho infernal, de noite, de madrugada, de dia, um barulho terrível, tá? Mas uma localização, tem uma vista esplendorosa, é bacana, é um apartamento que tem bem do lado do Rebouças, assim. Mas é um barulho infernal, é terrível. Mas a vista do apartamento é maravilhosa, o apartamento é lindo, não sei o que. Domingo costuma passar menos carro, né? Domingo à tarde, assim, costuma passar menos carro. Domingo de manhã, quando tem praia, vai muito, né? Mas quando está chovendo, de tarde, tem pouca gente. O que os caras faziam? Eles levavam os compradores para aquele apartamento, né? Domingo à tarde, um dia chuvoso, porque o cara ia ver, achar o apartamento maravilhoso, a vista maravilhosa, mas ele não ia ver aquele aspecto do quê? Do barulho, né? E ele estava lá e abria a janela, não ia ver um carro ou outro, falar, isso aí dá para dormir assim. Só que ele não ia ver de noite os carros buzinando, aquele engarrafamento monstruoso, ele não ia ver, ele com muitas
ele ia comprar o imóvel sem saber disso. Depois se arrependia, tá? Estou dando um exemplo. Mesma coisa o vendedor de carro. Às vezes o carro tem um defeito, né? Não sei se você lembra, tinha um carro, não vou dizer da qual marca, mas tinha um carro que tinha combustão espontânea, porque tinha um cabo, né? O cabo da, de embreagem, um cabo de o carro é automático, aí tinha um cabo do lado automático dele, passava em cima do motor, e aí com o tempo o motor aquecia, aquilo derretia, começava a pingar e o carro tinha combustão espontânea, né? Ele queimava. Às vezes o carro parado, você acabou de andar com o carro, parava, o carro pegava fogo, né? Depois foi consertado, teve um recall, uma coisa assim, mas teve um problema. O que os vendedores faziam? Eles sabiam do problema, né? Até a fábrica do recall, eles sabiam que tinha gente que ia lá e reclamava. É, entendi. Não estou encontrando. Ah. Aí, outro, o grupo amanhã. Aí, só para você entender, tá, pessoal? Aí, o que aconteceu? O cara foi, né? Ele escondia esse troço, ele sabia, até a fábrica fazer o recall, ele vendia o carro sem falar isso. Então, isola, às vezes, você, uma coisa que é essencial, que é fundamental, você não fala, né? Ou deixa para falar no final, ou simplesmente, aqui no isolar eu não estou falando. Um aspecto primordial para negociação, eu evito falar porque eu posso botar a perder esse aspecto, tá? Então, isolando, eu posso isolar uma coisa ruim, né? Normalmente se isola isso, ou posso só falar da coisa boa e isolar o resto, tá? Acontece isso também, é uma estratégia, estou falando de estratégia. Não me pergunte se é certo ou se é errado, estou falando só da estratégia, tá? Surpresa, né? Consiste em mudar a abordagem. Então, por exemplo, qual abordagem você vai usar? Surpresa. Significa o quê? Que você vai ficar o tempo todo falando de determinada coisa, de determinado jeito, e no finalzinho, quando você vê que não fecha, você fala assim, mas eu te ofereço mais isso. Aí você, poxa, então eu fecho. Por exemplo, não sei se você já viu, as pessoas vão com um preço lá em cima, começam a negociar com você, começa a facilitar. Eu faço em 5 vezes para você, eu faço em 10, eu faço aqui. Aí quando você não quer fechar porque o valor está alto, aí você fala assim, o valor está alto, o que você acha certo para você pagar? O cara fala assim, aí você fica com medo de jogar muito baixo, aí você fala assim, X, você tinha um preço até mais baixo que isso, ou você fala, não, então beleza, vamos fazer esse preço que a gente fecha. Então o cara vai usar uma outra estratégia, ele está forçando o tempo todo, terminando a estratégia, de repente ele usa outra, e aí o cara se surpreende, e aí ele leva. Acontece muito também com aqueles casos que eu falei para você, do cara que fica o tempo todo parecendo que ele é cooperativo, 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 cooperativo. No final, ele impulsiona a proposta dele, forma um mentirão, né? E aí começa a forçar a proposta dele. Ou seja, ele vira um jogador. Na verdade, ele sempre foi um jogador, só estava se fingindo de um cara cooperativo, de um cara legal, um cara afável, mas no final ele mostra quem ele é. Então, acontece muito isso, é muito usada essa estratégia. Eu diria que dessas três é a mais usada, essa surpresa, porque o isolar ele pode ser mal visto, a surpresa não. A surpresa é uma estratégia utilizável e muita gente usa, tá? Em vários lugares, inclusive, tem gente que é treinada a usar, tá? Para você ter uma ideia. Outra coisa é a intimidação, né? A pessoa usa alguma coisa para intimidar a outra parte, a gente falou bastante disso, colocando a outra parte defensiva. O cara fala o tempo todo, não deixa o cara falar. O cara, só não deixa eu terminar, deixa eu terminar. Eu ouvi você, agora deixa eu terminar. O cara até é grosso com você, entendeu? E às vezes o cara usa um tom de ameaça, só se tu não fechar comigo, não, tu vai se dar mal. Você vai ver, você não vai comprar esse preço, que eu sei que lá, absurdo o que você está fazendo. Você é burrice, cara, não sei o quê. Então, quer dizer, os caras usam essas estratégias para tentar intimidar o cara para o cara fechar. Essa mesma estratégia de intimidação é usada num tipo de fraude, né, chamado engenharia social, que é usada em segurança da informação para obter informação de alguém. Você faz o quê? Você fala, olha, às vezes é uma intimidação contrária, ou seja, inversa. O cara diz, olha, eu estou com o meu carro lá fora, vai ser multado, eu preciso resolver isso com você, resolve lá para mim, passa isso aqui. Mas eu não tenho, eu tenho que pedir autorização. Não, não, passa aqui que eu estou resolvendo com você, então o cara te dá uma pressão, parece um doido, né? Fica assim, você fica nervoso, e às vezes quer ajudar, às vezes alguma coisa para ajudar, e tenta ajudar o cara e se ferra. Para você ter uma ideia, essa estratégia é usada até em crime, um negócio de saidinha de banco, que era muito comum no passado, hoje em dia não é mais, que o cara chega e ele fazia. Aparecia um cara, um senhor normalmente, bem vestido, aí na porta do banco no dia de pagamento, o banco cheio, presta atenção, isso aí talvez não seja tão usada mais por causa da questão de cheque, que é pouco usado, mas antigamente era muito usado. Aí o cara vinha com um cheque, por exemplo, de R$ 500, falava assim, ih, cara, esse banco está muito cheio, eu tenho que pegar a minha mulher no hospital, não sei o que lá, estou com prazo, ou tem que acontecer. O cara dizia
uma coisa assim desesperadora que ele precisa sair para resolver, que você falava assim, o que você está fazendo aí, né? Aí o cara falava, mas eu preciso descontar esse cheque, eu preciso dar R$ 100 para a pessoa. Faz o seguinte, fica com esse cheque de R$ 500 da minha cunhada, ou da minha irmã, ou da minha mãe, não sei o que, não sei o que lá, e me dá 100, tá? Aí o cara dava o cheque, você dava o 100, quando você entrava lá, o cheque era roubado, o cheque era frio, né? Eu acho que eu comentei com vocês que eu trabalhei no núcleo de segurança, isso era muito comum. Os caras usavam essa estratégia de intimidação, só que ele usava invertido. Ele falava, o cara achava que ia ganhar alguma coisa com isso, né? Aí o cara regalava um olho e ao mesmo tempo estava ajudando o cara. Então o cara falava, poxa, que legal, fiz uma boa ação e ainda me dei bem. Só que, na verdade, está sendo fraudado, né? Então, quer dizer, aí eu uso dessa estratégia também de uma forma invertida, né? Você pode intimidar ou forçar a pessoa a fazer alguma coisa que ela não queira fazer. Tá? Outra coisa é a estratégia do silêncio. Isso eu já usei e funciona perfeitamente, é fantástico. Usei até com subordinados meus, quando eu era gerente de divisão, comentei com vocês. Eu ficava olhando, assim, o cara falava uma coisa, eu não gostava de ficar doido, mas eu ficava calado, ouvindo o cara, olhar para o cara, fazendo o que eu entendia. O cara entendeu? Ah, entendi. Ficava quieto, assim, só olhando para a cara dele. Aí só olhando, eu ficava nervoso, ficava se sentindo embaraçado ou inseguro com relação ao que ele falou, e ele acabava falando muito mais do que ele falar para mim. Tá? Isso você usa a mesma coisa numa negociação, você está olhando para outro cara, o cara a proposta, em vez de responder, não, sim, não, você fica olhando para a cara do cara assim, fingindo que está pensando, mas olhando para o cara, não olha para o teto, não olha para o chão, não olha para o lado, para o outro lado, olha para o olho do cara, entendeu? Fica assim, tipo, entendi. Você entendeu? Entendi. E aí, o que você tem para dizer? Você fica só olhando para a cara do cara. Aí ele mesmo, ele fica nervoso, vai começar a falar. Acho caro, acho isso, achou aquilo. Aí o cara achou caro, você é. Tipo assim, você não está falando nada, você está concordando com ele. Ele mesmo acaba baixando o preço, ou ele te oferece outra coisa, e você não disse nada, porque ele já sabe o problema, a dificuldade que tem. Então, ele acabou falando a dificuldade para você de uma forma mais sutil. Tá? Essa estratégia é muito bacana, é muito usada, eu já usei, funciona muito bem. Tá? Outras estratégias, tá? Autoridade limitada. Isso aí eu já até comentei com você de uma situação. Na verdade, existe uma situação ruim, que a pessoa que chega no lugar fala assim, eu estou aqui errado, eu não devia estar aqui, me chamaram, não me preparei, não sei o que, não faça. Essa é a pior coisa que tem, não faça isso nunca. Mas tem uma outra estratégia que essa funciona. Você vai como negociador, mas na verdade você não decide nada, ou até você decide, mas você não mostrou para o cara que você não decide, aí chega no final, no impasse, uma proposta ruim e você sabe que o cara não vai mexer naquela proposta. É a última proposta dele, está no caco, no osso, como a gente chama. Aí o que você faz? Você diz para o cara assim, você podia dizer, não, fechava a negociação, acabava. Você diz para o cara assim, olha, para esse tipo de atitude, esse tipo de coisa que você está me pedindo, eu vou ter que consultar meu chefe. Aí o cara vai ficar fulo, porque ele queria fechar aquilo na hora. Aí, ou ele vai te dar uma contraproposta, ou ele vai dizer, então tá, se você não pode fechar, a gente marca uma próxima reunião com você, com o seu chefe, por exemplo. Aí o que você vai fazer? Você volta para ver se você podia resolver. Aí você volta, verifica se aquilo é mesmo, se dá para fazer daquele jeito, né? Ou até você tinha autoridade para fazer, mas o fato de você ter feito o cara pensar, ele já vai pensar, esse cara vai procurar outro fornecedor, vai fazer outra coisa, e aí ele vai, às vezes, te dar outra contraproposta, tá? Por exemplo, né? Então, o que ele faz? Ele fala, olha, eu preciso de aprovação do meu superior, e aí vai levar mais tempo, eu não posso decidir agora. Isso aí é o cúmulo de uma negociação, mas é uma estratégia. Outra estratégia é o drible. O que é o drible? Igual driblar, o que é? Você faz que vai para um lado e vai para o outro. Driblou, né? Você engana o cara e passa o cara. Você faz que vai para cá, o cara vem para cá, você vai para o outro lado. É assim, uma mesma coisa. O negociador começa a dar a impressão que é uma coisa, por exemplo, aquele caso que eu comentei, o cara começa a parecer que ele está sendo sociável, ele está sendo um ganha-ganha, chega no final, ele muda para um perde-ganha, ele muda para um ganha-perde, né? E aí ele te driblou. Você agiu, abriu o jogo com ele, foi transparente com ele, foi bacana com ele, falou tudo, mas só que no final ele queria impor a proposta dele, não teve jeito. E ele te driblou. Tá? Acontece isso de vez em quando. Tá? Outra coisa, retirada aparente. Isso aí, se você já viu o trato feito,
ou já viu até outros programas de negociação, você já vai ver, ou seja, até aquele caçador de relíquia, o cara fala que vai embora, né? Ele vira para você e fala assim, não, isso aqui eu não quero nem ouvir. Não, obrigado, isso não dá não, tchau, tchau, tchau. E ele viu que o cara quer. Então, normalmente o cara ele vai devagar para a porta, nem olha para trás, ele vai devagar para a porta, esperando o cara chamar. E pode reparar que o cara chama. Entendeu? Por quê? Porque ele quis tanto aquilo, aí quando o cara. Aí, tipo assim, o cara travou, parou naquela proposta, o seu limite máximo dele está abaixo do limite mínimo seu. Aí o que você faz? Fala, cara, ó, sinto muito, mas o preço não dá para fechar, eu vou ter que ir embora. Aí o cara não vai negociar, não, deixa para lá, e você vai saindo. Aí quando chega na porta, o cara vai te oferecer outra coisa. O cara fala assim, te ofereceu 1.000, 1.500. Aí você volta e continua negociando com ele. Tá? Essa estratégia de retirada do parente, ela é super usada, é usada em vários tipos de negociação. Normalmente, se você vê na televisão, trato feito, caçador de relíquia, o cara usa direto isso, né? O cara que vai negociar lá usa direto, só que o cara conhece. Então, quando o cara vai embora, pois até a próxima vez e manda o cara embora mesmo, entendeu? A não ser que ele queira muito. Se ele quiser muito, ele não manda embora. Já vi. Eu até estava procurando para mostrar para vocês, mas eu lembrei, eu tenho que arrumar uma forma de vocês ouvirem, né? Que está sem som. Eu escolho na hora, ou falo, ou ele pega o som do computador. Aí eu estou pegando para falar, né? Já tem 5 minutos? Faltam 5 minutos? Não, faltam seis, mas tudo bem, agora já poderia dar. Está no finalzinho, a gente, se quem quiser dar presente, pode dar presente, tá? O ideal é 5 minutos antes. A abstinência, né, consiste em adiar propositalmente uma decisão. Então, o que acontece? O cara vai, né, poderia decidir na hora, mas ele vira e fala assim, não, vamos decidir depois, amanhã a gente marca uma outra rodada e negocia, né? Ou ele pede tempo para analisar a questão, e às vezes esse tempo ele está procurando outros fornecedores, então às vezes, ao usar isso, dizer que ele quer um tempo, quer fechar amanhã, o cara fica desesperado, ele quer fechar na hora. Então, quanto é que você quer para fechar? Quanto é que você vai fazer? Aí ele acaba baixando o limite dele, ou você subindo, né, um pouco o seu, para poder fechar. Então, acaba fechando. Funciona também quase tanto quanto a retirada aparente. Tá? A retirada aparente. O cara não quer se retirar, mas ele finge que vai se retirar. Aqui eu estou dizendo assim, eu não vou fechar agora você, a gente fecha amanhã, tá? Tem as coisas que eu tenho que verificar, a gente fecha amanhã, aí o cara quer fechar na hora, ele acaba baixando a proposta dele, aumentando para você conseguir. Tá? A gente ia entrar, a gente já está em continuação, né? Aqui é o tira mal, tira bom, tá bom sujeito, mau sujeito, né? Utiliza uma pessoa ou membro da organização que faz o papel de durão, enquanto o negociador parece ser razoável, acessível, o negociador é gente boa e aquele cara, poxa, como é que você vai fazer um preço desse? Se você observar no trato feito, isso aí era muito usado. O velho fazia muito com o Rick, essa estratégia. E às vezes o Rick fazia com o filho dele, né? A mesma estratégia, que ele falava assim, poxa, o filho dele fazia o papel do mal. Poxa, vai oferecer isso tudo desse carro? Vai oferecer isso tudo dessa moto? Ela vale bem menos, não sei o que lá. E aí o cara começa a achar que a proposta dele passa a ser melhor do que efetivamente ela é. Tá? Então, é um exemplo. Né? Depois você tem fatiar, que é o slicing, como é chamado no exterior, que é o quê? O cara vai, o negociador vai passo a passo, ele vai pedindo uma coisa, você fala, quero, aí conseguiu fechar, ele vai pede outra coisa, vai fechando, então ele vai uma a uma, ele vai fechando, em vez de botar o pacote todo para fechar, ele vai fechando pequenos aspectos da proposta, até que no final ele fechou a proposta toda e faz um contrato com aquilo tudo, você vê, puxa, eu abri mão disso tudo. Então ele vai devagar e consegue chegar longe, né? Tem gente que chama da estratégia da tartaruga, que vai devagarinho, consegue ir uma longa distância, né? Ele vai aos poucos, em vez de dizer tudo que ele quer, ser transparente, ele vai soltando aos poucos e vai fechando mini negociações, quando ele poderia fechar de uma negociação só. Né? Por incrível que pareça, isso funciona bem com quem não é negociador há muito tempo. O cara acha que é aquilo, se esforça para aquilo, depois se esforça para o outro, aí no final, que é a pior delas, ele acaba engolindo, porque ele já engoliu tudo, aí faltava só uma coisinha, ele fala, estou cansado, vai também, e aí ele acaba aceitando aquela proposta, e se você tivesse levado o pacote todo, ele provavelmente não iria aceitar. Tá? Acontece muito isso. Reversão consiste em agir de maneira oposta à esperada pela outra parte. Deixa eu ver o relógio, 3 minutos. Consiste em agir, ou seja, você vai, a pessoa, você vai pensando, você vai para a negociação de um jeito, o cara pensa que, por exemplo, o cara vai achando que o cara é jogador, ele chega na negociação, vira um cara sociável e quer que você seja
usa uma estratégia de ganha-ganha com você. Aí você fica completamente, mas o cara é um negociador, normalmente um jogador, e tá agindo ganha-ganha comigo, porque aí o cara quebra na hora, não sabe o que fazer. Ele pegou uma estratégia de um jeito, e aí você veio e mudou a sua estratégia completamente, já começou a negociação de uma forma diferente. Estamos com 10 minutos. Fato consumado, né? Ou seja, o negociador atinge o seu objetivo esperando obter a aceitação da outra parte. Uma vez que a mudança ao negócio pode levar a outro negociador e posteriormente achar que não compensa o seu esforço e o seu tempo. Então, por exemplo, às vezes ele vai, quem não deu presente, deu presente agora, tá? Então ele diz para o cara assim, eu já fechei com fulano, eu já fechei com ciclano, já fechei com outro, se não fechar com você, eu vou levar esse produto para o fulano. Acontece isso muito, tá? E o fulano é o concorrente dele. Então, ele para não levar para o fulano, ele faz o negócio com você, tá? Então você diz assim, mas eu já negociei com o fulano, já está certo, poxa, você tá se você não fizer essa negociação do mesmo jeito, eu não vou fechar com você. Então, eu estou dizendo que eu já fechei, muitas vezes eu nem fechei. Aí você pode ter uma estratégia até, às vezes, de mentira, né? Ou de exagero aí. Uma observação: nenhuma dessas estratégias pode ser eficaz se ela for reconhecida previamente pela outra parte. Então, a ideia é, se o outro cara é bom, reconhece que você está usando isso aqui como estratégia. Por exemplo, né, vou dar um exemplo típico, essa daqui, ó, a retirada aparente, por exemplo, quando o cara, você só faz uma vez. Porque quando você faz de novo, o cara já sacou que você está enrolando ele, que você faz isso toda hora, entendeu? E você só faz uma vez com um negociador. Às vezes você consegue fazer 2 vezes no máximo, você teve intervalo. Mas na terceira vez você não consegue fazer, porque o cara já sabe, mas o cara aí, ele faz isso, então ele deixa você embora. Não deixa você voltar. E você também quer negociar, então você acaba voltando, tá? Quem não deu presente, pessoal, dê o presente agora, por favor, tá? Falta 1 minuto, certo? Então, essa observação é, se você usar alguma dessas estratégias, que são muito usadas, você não deve mostrar que você está usando. Guarda para você, entendeu? E para as outras pessoas que fazem parte da sua equipe, tá? Então, a ideia é, eu não vou mostrar, essas estratégias são as estratégias mais básicas, as mais conhecidas, eu não posso mostrar que eu estou usando isso para o meu negociador. Então, tem que ser bastante discreto, né? A gente vai explicar como ser discreto nisso daí. A ideia é você ter abordagens, mas ir soltando as coisas aos poucos, né? Por exemplo, esse caso do bom sujeito, mau sujeito, o cara aparece de repente, ele não entra com você com a negociação. Ele é um colega que está, de repente, está estacionando o carro, aí ele vai chegar, aí você começa a negociar, já dá alguma proposta, já fala alguma coisa, quando o cara entra, o cara pergunta o que é que houve, você diz, não, eu já falei com fulano isso, isso. Não, mas isso é absurdo, como é que você vai fazer isso com fulano? Então, é uma forma de você se você entra com o cara, já acha que você está usando essa estratégia. Então, o cara entra no meio, já com, sei lá, 5, 10 minutos do processo, e aí ele disfarça, né? Um exemplo. Então, tem várias formas de você disfarçar também isso daí. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, tá? Eu vou